Mais uma vez está no ar o programa Escola Bíblica aqui na Novo Tempo, estudando a Palavra de Deus e juntos, em especial, o livro do Apocalipse. Você já estava aguardando aí? Recebemos algumas mensagens aqui, já estou sentado no sofá aguardando, já estou aqui no meu trabalho, estou com a Bíblia aberta, o livro do Apocalipse. E é rapidinho, a gente já volta apresentando para você esse tema tão especial nessa temporada aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. A gente volta já. E começamos mais uma vez juntos, agora sim, o programa Escola Bíblica, a Palavra de Deus de maneira interativa e ao vivo junto com você. Olha, eu agradeço com muito carinho mesmo a sua participação, o seu retorno para a gente aqui, o seu envolvimento. A gente tem recebido aqui pelas redes sociais, pelo telefone, pela internet também, muitas pessoas que têm entrado em contato com a gente e têm estudado juntos esse tema tão querido que é o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é um tema querido, é um tema desafiador, é um tema que assusta muitas pessoas, mas a cada dia nós temos revelado pela graça de Deus, passo a passo, o que esse livro tem a ver comigo, com você também, com a nossa vida. João escreveu esse livro na ilha de Patmos muito tempo atrás, há cerca de 2000 anos, revelando para as igrejas da Ásia Menor, mas para nós hoje também. Tem uma relação comigo e com você. E o tema de hoje, eu quero começar já pensando junto com você no que nós podemos decidir acerca do tema de hoje. Você não pode encerrar o programa de hoje sem tomar uma decisão prática. E no finalzinho do programa, eu vou reforçar isso, eu queria que no final do programa você entrasse em contato com a gente aqui pelas redes sociais e dissesse, olha, o tema de hoje me fez tomar essa decisão, me fez chegar a essa conclusão. Porque afinal de contas, a Bíblia ela é importante para o nosso conhecimento intelectual, sim, mas mais do que isso, ela é importante para o nosso crescimento espiritual e isso é fruto do nosso relacionamento com Deus e algumas mudanças na nossa vida também, algumas decisões práticas. Hoje o tema continua sendo sobre o tema especial aqui no Escola Bíblica, acabei me perdendo aqui, quando tudo será resolvido, né? Falando sobre a volta de Jesus, um tema muito especial. E hoje a gente vai falar sobre quais são os sinais dentro das religiões que têm uma relação muito forte também com os sinais da volta de Jesus, tá bom? A gente vai apresentar para você mais uma vez a sequência aqui do programa que nós temos estudado, da lição, do guia de estudos. Durante o programa você pode entrar em contato aqui com o telefone ou também pelo WhatsApp pedindo esse material. Nós estamos no capítulo 6 e você entra em contato gratuitamente com a gente aqui e nós vamos fazer questão de enviar para você, tá bom? Entre em contato, o tema é Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós vamos orar agora. Enquanto isso, eu aguardo você no Facebook, no Instagram e também no YouTube aqui do programa Escola Bíblica. Bondoso Deus, muito obrigado por mais esse momento que estamos juntos aqui estudando a Tua Palavra e pedimos a Tua orientação, sabedoria dos altos céus, discernimento, para que a gente possa realmente tomar algumas decisões práticas na nossa vida. Os desafios são grandes, muitas vezes a pressão é grande também. Dentro de casa, fora de casa, mas obrigado porque o Senhor está ao nosso lado, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar falando um pouquinho sobre religião. Nós estamos no capítulo 6, nós estamos já na pergunta também importante e relevante de hoje, que é a pergunta, vamos em frente, por favor, a pergunta de quando tudo será resolvido, é o tema do programa de hoje. Mas a pergunta inicial, e hoje eu estou sem um controle aqui, a produção está junto comigo aqui, é a pergunta de número 6, que você vê na tela agora. Mas antes da gente pensar na pergunta de número 6, que é que manifestações religiosas indicam
a proximidade da vida de Jesus ou da vinda de Jesus, eu queria apresentar para você quais são as 8 religiões mais fortes do mundo, as principais 8 religiões. Tem muita religião no mundo. E qual é a verdade, né? Porque cada uma delas diz assim: eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento daquilo que realmente acontece ao longo do universo, quem domina ou deixa de dominar, a quem servir ou não. E olha só, acompanhe comigo as 8 religiões mais fortes do mundo para a gente falar sobre os sinais da volta de Jesus. O cristianismo é a mais forte, é a que mais tem pessoas ao redor do mundo, mas também o islamismo, o hinduísmo, a religião tradicional chinesa, budismo, sikhismo, né, o sikhismo, o judaísmo e o espiritismo. E o que chama a atenção é que cada uma dessas religiões, elas têm subdivisões, elas têm outras religiões dentro delas ou que partem delas também. Por exemplo, o cristianismo, ele tem hoje no mundo mais de 30 mil denominações. O cristianismo é uma das 8 principais religiões e existem 30 mil placas de igreja: batista, adventista, metodista, presbiteriana, universal, Sara Nossa Terra, mundial, católica. Ao redor do mundo são 30 mil denominações. É muita coisa. E a gente então vai para a pergunta de hoje. Por que falar um pouquinho inicialmente aqui sobre essa quantidade de religiões? Porque existem pessoas que, de alguma maneira, se usam da religião, não importa qual seja, para apresentar pretensas verdades, ensinos baseados em princípios humanos ou, segundo eles, princípios divinos também. Mas a pergunta de hoje, falando sobre o que a religião tem a ver com a volta de Jesus, a gente começa com essa pergunta: que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Nós sabemos que a maioria das religiões, elas se envolvem com o sobrenatural. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E não se esqueça que hoje é o dia de tomar algumas decisões práticas na vida. A resposta dessa pergunta é a seguinte: vamos ao texto bíblico, Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Eu quero mencionar para você o nome de um personagem que, na época de Cristo, ele começou a se identificar como sendo o Messias. Desde a época em que Jesus veio aqui nessa terra, e nós, como cristãos, acreditamos que ele realmente é a prefiguração ou a profecia do Messias. O Messias é Cristo Jesus, aquele que veio. Alguns homens começaram a se colocar como sendo o Messias. E um deles, você pode pesquisar ao longo da história aí, é Bar Kokhba. Bar Kokhba era um dos homens, das dezenas de homens que na época diziam ser também o Messias. Bar Kokhba foi um homem que se envolveu com feitiçarias, com o sobrenatural. E na época de Cristo, os historiadores mencionam isso, não necessariamente a Bíblia, mas os historiadores mencionam que Bar Kokhba, ele realizava rituais sobrenaturais. E com esses rituais, ele dizia que era o Messias. Num dos rituais, ele chegou a ponto de soltar pela boca fogo, chamas de fogo. Desde a época em que Jesus veio a essa terra, homens começaram a se colocar como sendo o Messias, o próprio Jesus, falsos cristos. Mas ainda hoje, a gente percebe que existem falsos cristos e falsos profetas. E um dos sinais da volta de Jesus é que ainda nos dias de hoje, não só na época de Jesus, mas um pouco antes de Jesus voltar, existiriam também falsos cristos e profetas. Vamos a mais um texto aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A gente às vezes imagina, né? Será que poucas pessoas se envolvem com os falsos cristos? Não, muitas pessoas. Olha só, um exemplo para você.
Nós vamos colocar agora na tela alguns nomes dos últimos séculos, dos 3 últimos séculos, de homens que se disseram ser a reencarnação de Jesus. Olha a quantidade de nomes. No século XIX, no século XX e no século XXI, né? Está século XX aqui, mas no século XXI, próximo século XXI, vários nomes, homens que disseram o seguinte: olha, Jesus morreu e eu sou a reencarnação da pessoa de Jesus. Mas será que nos dias de hoje existem falsos cristos e falsos profetas? Você sabe que existe. E um deles, e eu vou ser bem claro aqui agora, e pode ser que em algum momento ele até ouça falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar. O primeiro deles, e mais conhecido, ele não tem uma relação forte com a agressividade. Ele recebeu, segundo a história e o relato da vida dele, você vai ver quem é agora aqui, o mais conhecido do Brasil, Henri Cristo ou Henri Christ. O relato histórico menciona que em 1979 ele recebeu, então, uma visão, recebeu uma orientação de que ele era a reencarnação de Jesus. Desde então, você tem visto e percebido que em vários programas de televisão ele tem se apresentado aqui no Brasil, ele é brasileiro, como a reencarnação de Cristo Jesus. Eu tive a oportunidade de, no ano, se eu não estiver enganado, o ano de 2006, me encontrar com ele em Curitiba. Hoje, a religião dele, né, diríamos assim, a seita religiosa, como ele se coloca como sendo Cristo, tem até um nome aqui, né? A Suprema Ordem Universal, ela foi transferida de Curitiba para Brasília. E ele tem os seus seguidores. Já rodou dezenas de países buscando seguidores. Mas como existem outras pessoas também que se dizem ser a reencarnação de Jesus, você pode ver outros também. Eu quero mencionar pelo menos mais 2 para você. Esse é um dos mais conhecidos também, Sergei Torop. Você vê até que a figura dele é colocada como um Cristo atual. E um terceiro, esse é do ano de 2007, é bem próximo da gente aqui. Ele tem até uma figura bem carismática, bem atual, é A.J. Miller. O interessante da história dele, ele se diz o atual Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, que há 2000 anos atrás, ele é um palestrante mundialmente conhecido, há cerca de 2000 anos atrás, ele que orientou os grandes filósofos, os grandes intelectuais da atualidade, ele foi Jesus Cristo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em Mateus 24, vamos acompanhar aqui. Mateus 24, verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Em várias partes do mundo existem pessoas sendo enganadas por homens que hoje se dizem ser a reencarnação de Cristo Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que esse é um dos sinais que antecederia a volta dele aqui na terra. Nós vamos para um rápido intervalo, temos algumas perguntas aqui chegando, eu quero mandar um abraço para você e não se esqueça que em cima de tudo que a gente está aprendendo aqui, é importante a gente fazer algumas escolhas na nossa vida também. A gente volta já, continuando a estudar Apocalipse, Revelações de Esperança. Eu aguardo você. De volta com Escola Bíblica e ao vivo junto com você, estamos estudando aqui o livro do Apocalipse e hoje alguns sinais dentro das religiões ou também decisões de líderes, posturas de líderes religiosos que apresentam aqui sinais de que Jesus está voltando. E é importante a gente entender isso para que a gente não entre nas ciladas, nas artimanhas do inimigo, usando inclusive religiões e líderes religiosos. E aqui eu posso, como ninguém, falar isso, né? Como um líder religioso, como um pastor, né? Quantas pessoas têm sido enganadas, iludidas, e a Bíblia já previa isso, e previa dizendo assim, isso vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Nós temos aqui uma pergunta, mais uma da sequência de perguntas aqui do nosso estudo de hoje, Revelações de Esperança, e nós vamos então a essa pergunta aqui. Que farsa, a número 7, que farsa Satanás apresentará ao mundo
próximo à vinda de Cristo. A gente sabe que o inimigo se transfigurou, e nós estudamos isso algumas semanas atrás, ou se escondeu atrás de uma serpente no Éden. E hoje ele continua sendo capaz e continua realizando grandes sinais, maravilhas e se escondendo atrás de algo um pouco mais valorizado por aqueles que são verdadeiros religiosos, os líderes. Ele se esconde atrás dos líderes e os verdadeiros religiosos acreditam muitas vezes nesses falsos líderes. Vamos à resposta aqui. Olha o que diz, texto bíblico. 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se ele é capaz de se disfarçar de um anjo de luz, quanto mais se disfarçar de verdadeiros líderes, né? Como se fosse um verdadeiro líder religioso. Nós temos mais um texto bíblico também que reforça essa ideia aqui. Então nós sabemos que hoje, infelizmente, o inimigo tem se transfigurado, se disfarçado de verdadeiros líderes religiosos. 2 Pedro 2, 1 a 3 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha que interessante, eu queria que você acompanhasse comigo na tela aqui algumas palavras importantes que demonstram a realidade dentro do meio religioso, na liderança religiosa nos dias de hoje. Falsos profetas, falsos mestres que ensinam heresias, que ensinam inverdades, que ensinam doutrinas mentirosas, e essa é a realidade que nós temos visto hoje. Mas o verso continua, e você pode acompanhar comigo. Diz assim: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Dois termos, duas palavras interessantes nesse texto aqui. Primeiro, blasfemando o caminho da verdade. Eu acho que você vai concordar comigo. Se tem uma palavra hoje que está caindo cada vez mais em descrédito, é pastor. Vamos pegar no meio religioso. Padre também, né? Por quê? Por que está caindo tanto em descrédito? Porque a profecia dizia, Jesus disse, que muitos têm pego a verdade e usado da verdade para benefício próprio. E hoje nós temos visto várias denominações e igrejas que estão sendo manipuladas por líderes. E olha o que diz o restante desse verso, que tem a ver comigo e com você também. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Parece que a gente está assistindo muito programa de televisão, não está? Ou parece que a gente está indo na porta de muitas denominações. Pessoas vendendo, usando do dinheiro, usando da fé das pessoas para vender salvação. Promessas também de bênçãos momentâneas. Eu vou dizer uma coisa do meu coração para você. Tomara que você me entenda. Eu, tempos atrás, ouvi um rapaz que se envolveu com uma determinada denominação e ele, indignado por ver alguns líderes religiosos que simplesmente pensavam em dinheiro, e o que nós temos visto é isso. E ele dizendo assim: pastor, eu fiquei transtornado porque esse líder religioso pediu que nós, que as pessoas que estavam lá dentro, dessemos tudo que temos, vendêssemos os carros, e a gente viu pessoas simples vendendo tudo que tinham. E quando eu, como um líder, vi o pastor sair da igreja, ele saiu com um dos carros importados mais caros do Brasil. E o chefe maior dessa denominação saiu de helicóptero. Olha, e aqui eu abro meu coração com você, sem citar nomes, sem citar denominações, porque a Bíblia fala a verdade. Ela diz assim que muitos homens hoje seriam piores do que traficantes. O traficante não olha a família da pessoa,
Ele não olha essa pessoa vai morrer por causa da droga, ele só pensa no dinheiro. Infelizmente, a Bíblia diz assim que muitos religiosos hoje, líderes religiosos, não pensam nas pessoas, não pensam nas famílias e são piores do que traficantes porque eles usam da palavra de Deus, pensando somente em si, usando da avareza. Nós vamos então a mais uma imagem aqui. Essa frase eu gosto muito. É de um dos homens mais influentes da história do mundo. Quem foi ele? Joseph Goebbels, líder do marketing nazista. Ele foi o homem que ajudou Hitler a promover o nazismo. E olha a frase que ele usou. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Existem muitos líderes religiosos que falam 1, 2, 10, 100, 1000 vezes uma mentira. E muitas pessoas, de tanto ouvir essa mentira, acabam acreditando como sendo verdade. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, nós já mencionamos, falsos profetas, falsos líderes religiosos, gananciosos. E tudo isso demonstra que Jesus está voltando, muito em breve. Tem um filme também que traz uma ilustração além dessa frase. É um filme chamado Truque de Mestre. A nossa produção aqui tem sempre apresentado algumas coisas bem atuais, né? E uma das frases desse filme, que fala justamente sobre a facilidade que alguns mágicos, que alguns ilusionistas têm em muitas vezes iludir as pessoas sem que elas percebam, uma das frases é a seguinte: porque quanto mais você pensa que enxerga, mais fácil será enganado. O inimigo hoje, usando essa frase, ele tem muitas vezes usado de verdadeiras curas e milagres. Muita gente pensa assim, olha, será que esses líderes religiosos realizam curas de verdade, milagres verdadeiros? Muitas vezes são milagres falsos, mas muitas vezes são milagres verdadeiros. E quando a gente enxerga isso, a gente fala, não é possível que não é Deus. Mas a Bíblia declara que muitos líderes fariam verdadeiras curas e milagres, mas não pelo poder de Deus. Pergunta de número 8 do estudo de hoje. Que artimanhas Satanás usará para enganar as pessoas? Como ele tentará e tem conseguido enganar muita gente? E o texto bíblico responde isso. Olha o que diz. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Guarde para você. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. É o que eu acabei de falar. Sinais e maravilhas. Existem líderes que muitas vezes têm usado de sinais verdadeiros e curas verdadeiras, mas não pelo poder de Deus. Quando a gente olha a história, o passado no Egito, quando Moisés pegou o cajado dele e transformou numa cobra, numa serpente, sabe o que os magos, ou melhor, os médiuns e magos fizeram também, dizendo assim, olha, você tem poder de Deus, Moisés? Nós também temos. E eles fizeram a mesma coisa, pegaram um cajado e transformaram numa serpente também. É bem verdade que a serpente de Moisés, lá diante da saída para o deserto, ela engoliu a serpente daqueles falsos mestres. Mas sabe qual a lição que a gente aprende? Ainda hoje, falsos mestres têm usado poderes sobrenaturais para falarem que é Deus que está realizando esses milagres, quando na verdade não é. O que nós podemos entender com isso? Qual a lição que nós podemos aprender hoje aqui no Escola Bíblica? O importante de tudo é nós entendermos que Deus ele tem conduzido a nossa vida, a nossa história. E que, infelizmente, o inimigo também tem se confrontado. O Espírito Santo agindo de um lado e o inimigo usando religiões para enganar pessoas. Esse é o momento da gente tomar uma decisão, da gente fazer uma escolha. A cada noite nós temos tido aqui um desafio. E o desafio de hoje é esse: fugir dos falsos ensinos.
Você tem vivido num ambiente tóxico religioso? Você tem vivido em meio a inverdades, a falsos líderes, falsos cristos, falsos profetas? Se desvencilhe disso, abandone os falsos ensinos. Algumas noites nós temos alguns apelos mais duros, algumas vezes nós aprendemos um pouco mais de profecia, outras vezes uma forma mais reflexiva, mas que hoje você tome a decisão no seu coração. Eu vou orar e eu quero ver nas redes sociais qual é a decisão que você tomou nessa noite. Eu espero a sua resposta. Mande uma mensagem para a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Qual a decisão que você tomou hoje? Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por tuas verdades. Obrigado porque existem pessoas que abriram o coração nessa noite e querem ser conduzidas por verdadeiros ensinos e, acima de tudo, por Ti. As abençoe, dê força e coragem, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.